Bonjour! Seja muito bem-vinda ao Chá com Propósito. Esse é o seu respiro nessa rotina corrida do empreendedorismo. Aqui é a Laís Com. Eu sou engenheira, empresária e meu propósito por aqui é falar sobre negócios, planejamento e autoconhecimento, para que você também possa estruturar o seu negócio e viver com liberdade e leveza. Depois de muitas aulas, conversas com empresários e especialistas, eu decidi compartilhar todo esse conhecimento e inspirações nesse formato que eu amo, que é o podcast. E é uma honra ter você por aqui. Bom, ao final do episódio, se fizer sentido para você, não deixe de encaminhar para uma amiga empreendedora que possa também estar precisando dessa mensagem. E o episódio de hoje, para a gente começar com o pé direito e com o pé na execução, será sobre as 7 chaves da produtividade com propósito. O que é a produtividade com propósito? Geralmente, na produtividade tradicional, a gente vê muito nos conceitos de você fazer mais, né, em menos tempo. Por quê? Porque esse conceito, ele veio de uma questão mais de revolução industrial, né? Quando a gente pensa na produção de algum produto, de alguma empresa, a gente pensa em quê? A gente pensa que a produção, ela tem que ser feita, quanto maior a quantidade, melhor, como eu consigo vender mais. Então, quanto mais, melhor, em menos tempo. Então, essa produtividade industrial, ela veio sendo puxada, né, para a nossa produtividade pessoal. E aí, por isso que hoje em dia, a gente tem tanto esse foco no fazer, eu tenho que fazer muito, tenho que estar o tempo todo produzindo. Então, por isso que a gente tem tanto esse foco no fazer, porque veio de uma produtividade que fazia sentido, mas para uma era industrial, que fazia sentido lá para a máquina. Só que é muito importante a gente lembrar que não somos robôs, né? Não somos máquinas. Então, a gente vem com essa visão de uma produtividade industrial para a nossa produtividade pessoal. E aí isso gera muita cobrança, gera um foco muito grande no fazer. E isso nunca fez muito sentido para mim. Eu sempre pensei em uma forma de trabalho um pouco diferente. E aí, eu percebendo em mim, né, no meu trabalho, eu comecei a desenvolver o método da produtividade com propósito. Só para relembrar, quem não sabe, mas enfim, é bom a gente começar só para a gente relembrar quais são os 3 pilares da produtividade com propósito. Então, dentro do método da produtividade com propósito, não tem como você ser produtivo se você não olhar para esses 3 pilares, que são o primeiro, o propósito, que é a nossa bússola interna, é o que nos direciona. O segundo pilar é o planejamento, a parte de estruturação, de organização, de administração, porque não adianta nada ter clareza de onde você vai se você não sabe o que você vai fazer no seu dia a dia para chegar lá. E o terceiro pilar é o pilar da energia. Está muito relacionado com a energia dos nossos 4 corpos: o físico, mental, emocional e espiritual, tá bom? Então, essas 7 chaves vão passar um pouco por todos esses pilares. E eu quero compartilhar com vocês, espero que vocês anotem, porque realmente, se vocês se lembrarem disso aqui todos os dias, tenho certeza que vocês vão viver transformações na vida de vocês. Então, vamos lá. Qual que é a primeira chave? A primeira chave não poderia ser diferente de ser você em primeiro lugar. A gente está falando para empreendedoras, né, que muitas vezes colocam o negócio em primeiro lugar, que muitas vezes colocam o trabalho em primeiro lugar, porque amam, porque sabem que existe uma cobrança, né? Só depende da gente fazer o nosso resultado. Então a gente acaba colocando muitas vezes o nosso negócio em primeiro lugar. Só que a gente tem que se lembrar que para o nosso negócio funcionar, para as nossas tarefas fluírem, a gente precisa de quê? A gente precisa se colocar em primeiro lugar. A gente precisa se cuidar. É aquela coisa, né? Por trás de um CNPJ tem um CPF. Então vamos cuidar desse CPF, né? Vamos cuidar de nós mesmos. Ah, Laís, como que eu faço isso? Muitas vezes eu falo sobre a importância para vocês de a gente ter rituais matinais. Então, você começar o dia, nem que seja 5 minutos, mas começar o dia com uma introspecção, olhando para você, se observando, agradecendo, fazendo seu café, tira um tempo para você. Muitas vezes a gente é acostumada a querer abrir o celular, ver se tem alguma notificação, alguma coisa acontecendo, quer se informar,
e esquece de olhar para você. Dentro da produtividade com propósito, a gente também tem três pilares dos nossos sonhos, das nossas metas, que são os pilares pessoal, profissional do negócio e material. Então, até quando a gente vai definir os nossos sonhos, a gente não esquece do nosso pessoal. E é muito comum quando a pessoa está muito dentro do trabalho, mesmo que ame muito, ela pensa só em sonhos profissionais, só em sonhos para o negócio, e esquece de pensar nos seus sonhos pessoais. Já aconteceu isso alguma vez com você? E você, quando você vai listar os seus sonhos, você percebe que são sonhos, na sua grande parte, sonhos profissionais? A gente tem que se lembrar de se permitir sonhar nossa vida pessoal, nossos relacionamentos, viagens, cursos que você queira fazer, a sua saúde. Então, pense também em você. Se a gente não se colocar em primeiro lugar, a gente não consegue viver a produtividade com propósito. Porque a produtividade tradicional, ela é focada no fazer. Como a gente fala em fazer, é muito no externo, né? É muito em ter um resultado externo. A produtividade com propósito é focada no ser. Para a gente ser, a gente precisa olhar para a gente. Então, por isso que a primeira chave é você se lembrar sempre de ter você em primeiro lugar. Você em primeiro lugar no seu dia, você em primeiro lugar quando tiver algum problema. É aquela questão, né? Que você está no avião, o avião vai cair, primeiro você coloca a sua máscara, né? Então, realmente, você em primeiro lugar e depois você vai, sim, ter energia, ter disposição, ter foco para conseguir construir o que você deseja no seu negócio. Pode parecer uma coisa simples, clichê, mas quando a gente olha para o nosso dia a dia, muitas vezes a gente não se coloca em primeiro lugar. Então, por isso que eu quis trazer essa primeira chave aqui, para vocês já começarem a refletir no dia a dia de vocês. Será que eu estou me colocando em primeiro lugar? Assim que eu acordo, ao definir as minhas metas, durante o meu dia, quando surge algum problema. Então, olhe para você. A segunda chave é sobre as áreas do seu negócio. Se você está em primeiro lugar, então vamos colocar aí que em segundo, terceiro lugar, o que fizer mais sentido para você, está o seu negócio. A gente tem que pensar no nosso negócio, nas áreas do nosso negócio. Não só pensar, meu negócio, meus atendimentos, minha loja. Então, muito importante a gente não pensar de forma assim segregada, sabe? Pensar de fato é, nas suas áreas mesmo, nas áreas que envolvem o seu negócio. Quais são as áreas que envolvem o seu negócio? Eu estava até conversando ontem com uma mentorada sobre a importância de a gente se ver como um negócio. A gente está crescendo num meio que se motiva muito em negócios digitais, né? Então, você pegar o Instagram e divulgar o seu trabalho ali. E muitas vezes o nosso negócio acaba se resumindo em oferecer o nosso serviço para o nosso cliente final, né, ou o nosso produto, vender, né, e também a parte do Instagram, né, de divulgação. E a gente esquece que um negócio não é só isso. E aí acaba que a gente não se vê como um negócio e acaba que não dá certo. Poxa, mas por que será que não dá certo? Porque eu não estou me vendo como um negócio, tá? Então já anotem aí. Primeira área, estratégia. Então, o que a gente olha na nossa estratégia? Gente, é muito importante que vocês olhem para isso. Não só uma vez quando você construir o seu negócio, mas ter ali uma rotina para você revisitar a sua estratégia. O que entra na estratégia? O propósito do seu negócio, os valores, os seus diferenciais, a sua proposta de valor, os seus objetivos, as suas metas. Entra também questão, né, de você entender quem é o seu cliente ideal, o seu público-alvo, entender a concorrência. Tudo isso entra na parte de planejamento estratégico, né? Tudo isso entra na sua estratégia. Você avaliar o mercado. Então, muito importante que você olhe para essa área. Segunda área, financeiro. Eu sei que tem muita gente que acaba achando o financeiro chato, vai deixando de lado, mas o financeiro, gente, é a saúde da empresa. O pessoal da mentoria tem acesso, né, a uma planilha, é uma versão 2.0, mas quem não é da mentoria também tem essa planilha gratuita. Já está no meu link da bio, então se você não baixou ainda a planilha, o planner já coloquei de volta no meu link da bio para você fazer não só um controle financeiro,
Eu sei que tem muita gente que anota o que gasta. Mas você anota para quê? Só para anotar? Muito importante que você depois revisite essas anotações, faça uma análise, entenda quanto que você gastou com cursos, entenda quanto que você gastou com alimentação, quanto que você gastou com investimentos para o seu negócio, quanto que você gastou com impostos, quanto que você recebeu, de quem, de onde, taxas que você pagou. Então, fazer também a análise. E a partir dessa análise, você faz um planejamento do seu financeiro. E a terceira área é a parte mais operacional. Eu tenho certeza que tem uma parte mais operacional do seu negócio. Né? Então, o que é operacional para mim? É toda segunda-feira entrar em contato com os meus clientes, criar apresentações, organizar o Trello de cada mentorado. Qual que é a parte mais operacional do seu negócio? Olha para isso também. Não vai só fazendo no piloto automático. Olha para isso, vê como você pode melhorar, planeja melhorias, faz testes, integra o estratégico em todas essas outras áreas, para que você possa aplicar a estratégia de uma forma mais prática no seu negócio. A próxima área é o jurídico. Mesmo que você comece pequeno, por exemplo, eu, né? Isso sou eu. Mas é muito importante que tenha um jurídico também. Então, para você olhar para contratos, então você vai fazer algum serviço para alguém, é importante que você tenha contrato, proteção da sua marca. Então, gente, muito importante que vocês olhem para essas áreas do negócio de vocês. Próximo, vendas, que geralmente é o que a gente pensa, né? Quando a gente pensa em melhorar os resultados do nosso negócio, a gente pensa em vendas e marketing. Só que não é só isso. Se a gente não tem a parte estratégica, a parte financeira, parte operacional bem estruturada, planejada, que você olhe para isso, não adianta nada você olhar só para as vendas e para o marketing. Mas também é muito importante olhar para essa parte das vendas. Então, olhar para o seu funil de vendas, olhar para indicadores, buscar entender os seus clientes, fazer prospecção, entrar em contato com clientes, melhorar o seu relacionamento com seus clientes. Então, essa parte de vendas é muito importante. Depois a gente tem a área de logística, que aí é mais para quem tem produtos físicos, né? Então, olhar para a sua logística, então, como que você embala os produtos, como que você envia, qual transportadora. Então, olhar para essa parte do seu negócio. Depois o marketing, e junto com o marketing também a parte de sucesso do cliente. Muitas vezes a gente pensa no marketing só para atrair novos clientes, mas é muito importante também a gente pensar no relacionamento com os clientes que já existem. Existe um funil de vendas que é assim, esse talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar. Né? Então, tem muitas pessoas no topo do funil, você vai reduzindo esse funil até chegar nas pessoas que de fato compram de você. Só que é importante que a gente esquece que depois aqui do final do funil tem uma continuação. Como que é essa continuação? O funil aqui no final, ele faz assim, porque você pode se relacionar com esses clientes que já passaram aqui nesse fundo do funil e entrar num novo funil. Entrar num funil para você vender mais para eles gerarem indicações para você. Você oferecer a melhor experiência para o seu cliente. E assim você vai pensando nessa questão da jornada do seu cliente, nesse sucesso de fato dele. Estratégia, financeiro, operacional, jurídico, vendas, logística, marketing e sucesso do cliente. Tá bom? É muito importante que vocês olhem para essas áreas do negócio de vocês. Terceira área, clareza e conexão com os seus sonhos. A segunda aula do Desperte Sua Produtividade teve o tema Sonhos e Metas, o primeiro passo para a produtividade com propósito. Gente, o primeiro passo para você realmente construir uma produtividade é você ter clareza para onde você quer ir. De novo, aquela cena da Alice, que chega lá no jardim, tem vários caminhos para ela escolher, aparece o gato e ela pergunta: Gato, qual caminho que eu vou? Ele fala: Depende, para onde você quer ir. É isso, gente. É isso. Tenha clareza do que você quer. E clareza do que você quer não é só ficar sonhando, pensando no que eu quero. Eu tenho muita clareza do que eu quero.
Eu quero um negócio assim, assado, uma vida assim, na natureza, que eu vivo conectada com o meu propósito. Não é de uma forma tão subjetiva assim. É tendo clareza, é escrevendo, priorizando sonhos, priorizando metas, tendo clareza do que você precisa fazer dentro de um ano, dentro de 3 meses, dentro de um mês, para que assim você consiga trazer. Então, o que que eu posso fazer essa semana para alcançar esses meus sonhos, para viver esses meus sonhos? Então, não só a parte da clareza, então você saber qual caminho que você está indo, saber qual fotografia que você quer construir para você seguir aquela fotografia, mas também uma conexão com os seus sonhos. Uma das leis espirituais do sucesso é a lei da intenção e do desejo, que se conecta muito com isso, com você saber o que você quer. Mas pensa numa plantinha na sua casa. Se você viaja, ou então se você esquece, por exemplo, esses dias, a moça que veio aqui em casa limpar, ela deixou um vasinho meu num cantinho da varanda que eu não via. E aí, a plantinha ficou lá, quando eu fui ver, a plantinha tinha morrido. Porque eu esqueci dela ali, eu não sabia que ela estava ali, eu simplesmente esqueci que ela existia, ela estava num lugar que eu não via, e a plantinha morreu. Então, se eu esqueço dessa minha plantinha, e não vou regar, não vou cuidar dela, não vou olhar para ela, não vai morrer. A mesma coisa com os nossos sonhos, com as nossas metas. Não adianta nada eu escrever os meus sonhos, não olhar para ele e não fazer a minha parte, e não me conectar e não agir. Então, muito importante essa conexão com os seus sonhos. É claro que tem, né, a parte da manifestação, de você simplesmente jogar para o universo, mas é muito importante que você também faça a sua parte. Eu vejo muito como que clareza do que a gente quer, como clareza do qual passo a passo tem que construir, vem muito como? Através do movimento, através da ação. Então, muito importante que você entre em movimento, que você parta para a ação. E aí, gente, nessa parte de conexão com os nossos sonhos, tem algumas ferramentas que eu gosto muito, que eu gostaria de indicar para vocês. Como, né, para te ajudar a se conectar mais com tudo isso. Então, ó, primeira, Mural dos Sonhos, Vision Board. Pode ser impresso, né? Você pode mandar revelar fotos, você pode fazer recortes de revista, ou você pode simplesmente fazer no Pinterest, ou você pode fazer uma montagem, né, no Canva, por exemplo, com imagens com que você quer e colocar no plano de fundo do seu computador, alguma forma para você se conectar com esses seus sonhos. Então, são imagens, fotos, né, que te remetem ao que você quer construir. A segunda ferramenta que eu gostaria de sugerir para vocês é a de você se conectar de fato com frases. No livro, como é que chama? Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill ele fala muito disso, de você anotar o que você deseja e todos os dias você lê isso. Principalmente antes de dormir, antes de meditar, que ajuda muito. Outra ferramenta muito boa também é o mapa dos sonhos, que você basicamente vai colocar numa folha de papel, né? Fazer um ritual para você escrever, colocar esses seus sonhos no papel. Você vai colocar o seu nome no meio dessa folha. Ao redor você pode colocar as áreas do seu negócio, você pode colocar as áreas da sua vida, e dentro de cada área do seu negócio, da sua vida, você coloca os seus sonhos, tá? Então, são aí 3 ferramentas, né, que te ajudam de forma mais prática nessa conexão com os seus sonhos. A quarta chave é a do planejamento semanal. A chave do planejamento semanal é muito importante. Quando a gente faz o nosso planejamento semanal, a gente se conecta com as nossas responsabilidades. A gente se conecta com aquilo que é importante para a gente. E quando você pensa em todas as áreas do seu negócio, quando você pensa em todas as suas responsabilidades, você vê que é muito difícil você dar conta de tudo num dia só, né? Como que você vai dar conta de tudo isso que tem que fazer em um dia só? Da sua casa, da sua família, dos seus filhos, todos os seus clientes, de todas as áreas do negócio que eu falei com vocês. Tem como você dar conta de tudo isso em um dia só. Mas quando a gente pensa numa semana, fica mais fácil a gente gerenciar isso ao longo da semana. Então, por que é tão importante você fazer o seu planejamento de tarefas, né, do que você vai fazer
semanalmente? Primeiro, você então conseguir equilibrar essas áreas de responsabilidade da sua vida. Segundo, você criar a sua agenda e fazer com que as pessoas se encaixem na sua agenda. Quando você não tem um planejamento semanal, você acaba deixando com que as pessoas criem a sua agenda e você vai se encaixando. Então, você se torna muito mais protagonista da sua vida quando você se planeja semanalmente. Geralmente, também, quando você não faz esse planejamento semanal e vai fazendo planejamento a cada dia, o que acontece? Você vai vivendo muito em função das urgências que vão aparecendo no seu dia a dia. Então, é muito importante que você aplique esse planejamento semanal para que você realize atividades que são importantes no seu dia a dia, atividades que são importantes para os seus objetivos, para os seus sonhos na sua semana. Se você não faz esse planejamento semanal, as coisas vão aparecendo, você vai resolvendo, e aí quando vê, você passou mais uma semana, mais um mês, que você não realizou coisas que você gostaria, que você não tirou projetos do papel que você gostaria. Então, você garante que você realiza essas tarefas importantes. Além disso, você também otimiza tempo. Quando você faz um planejamento semanal, você consegue pensar: na quinta-feira eu tenho uma consulta no centro, e aí eu posso aproveitar a saída de casa para fazer algumas compras que eu tenho que fazer. E aí você consegue ter uma visão da sua semana e otimizar, né? Então, você pode otimizar dias de reuniões, você pode otimizar essas saídas que você tem de casa. Então, esse planejamento semanal também ajuda muito nisso. E por último, né, mas não menos importante, reduz também muito a ansiedade. Quando a gente faz um planejamento semanal, a gente consegue visualizar o que vai ser construído naquela semana. Se eu não tenho esse planejamento semanal, as coisas ficam todas aqui na minha cabeça. E aí a gente vai gerando essa ansiedade, né, essa culpa, essa sobrecarga. Então, isso ajuda muito a fazer o seu planejamento semanal. E a quinta chave é relacionada com essa quarta chave do planejamento semanal, que é você ter a sua priorização diária. Então, se eu faço um planejamento semanal, eu não posso esquecer também dos processos que eu tenho que fazer diariamente. Então, é muito importante que diariamente você faça uma priorização das suas tarefas. Isso quer dizer que você não vai fazer uma lista para você necessariamente dar check em tudo naquele dia. Mas é muito importante que você tenha clareza das suas prioridades. Vamos então passar para a nossa sexta chave. A sexta chave é a confiança no seu sistema. A confiança no seu sistema de produtividade. Se você não confia no seu sistema, o que tem no seu sistema? As ferramentas que você utiliza, né, para sua produtividade, então calendário, agenda, planner, Trello, o que for. E também o seu método, né? Então a rotina que você tem para fazer esse planejamento. Se você não confia no seu sistema, ele não vai funcionar. Laís, como assim confiar no seu sistema? Confiar que você vai sempre depositar as coisas ali. São as suas ideias, os seus compromissos, as suas tarefas, as coisas que te pedem. Você sempre colocar ali. Se você não tem esse hábito de sempre anotar no seu sistema, o que vai acontecer? O seu cérebro não vai confiar que aquilo sempre vai estar registrado, então ele vai ficar sempre te lembrando das coisas. Esse sempre te lembrar vai te tornar improdutivo. Então, muito importante que você confie no seu sistema, no sentido de sempre depositar, saber que sempre você vai colocar as coisas ali, mas também saber que você sempre vai consultar. Então, por isso que é muito importante um método, uma rotina, para você sempre voltar ali naquelas suas anotações, voltar nos seus planejamentos, para você se priorizar, para você se planejar. Quando o seu cérebro sabe que você sempre vai anotar aquilo que surge, e que você sempre vai revisitar isso para você se planejar, isso libera um espaço na sua mente. Você consegue de fato ficar presente, você consegue de fato ser mais produtivo, você consegue de fato viver sem essa ansiedade, né, sem essas lembranças que ficam aqui o tempo todo e ser mais produtivo e ficar focado nas suas tarefas, tá bom? E o último, mas não menos importante, a última chave, mas não menos importante, é a presença. Então, como assim, Laís? Como assim que a última chave é a presença? O sucesso que a gente está construindo não está no o que a gente faz, mas está no como a gente faz. Se eu faço as tarefas que eu tenho que fazer no meu negócio com estresse, com ansiedade,
essa energia chega nas nossas tarefas, essa energia chega no nosso trabalho. Então, foque em como você realiza suas tarefas. Sem esse foco no fazer, no fazer, no fazer. Focando no ser, focando na presença. Em realmente deixar a energia fluir para cada tarefa que você esteja realizando. Porque lembra do nosso propósito primário, nosso propósito interno é simplesmente ser, estar presente. Então, não tem produtividade com propósito sem presença nas suas tarefas. Como assim? Como que a gente vive a presença nas nossas tarefas? Se você quiser aprender mais sobre isso, tem um IGTV lá no meu perfil no Instagram, que é a Ação Desperta. Vai ser muito bom para você que se interessou mais por esse tema. Mas o que que é a ação desperta? É você colocar essa presença nas suas tarefas. E aí essa é uma definição de Eckhart Tolle, né? Que ele traz 3 formas de você viver essa ação desperta, que é através da aceitação, a aceitação do que é, aceitação daquele de você tem que fazer aquilo ali agora, e aceitar, sem julgamentos. A segunda forma, através do prazer, então você gostar daquilo que você faz. E a terceira forma, através do entusiasmo. Então, você gostar daquilo que você está fazendo e ser conectado com algo a mais que você quer construir, ser conectado com a sua missão, ser conectado com seus objetivos. Isso daí traz um entusiasmo para as suas tarefas. Então, eu vivo a minha presença através do presente, através da consciência, deixando isso fluir através das minhas tarefas, seja através da aceitação, através do prazer, através do entusiasmo, tá? Isso vai te gerar uma qualidade de vida, isso vai te conectar com o divino, com o que quer que você acredite, e isso vai te ajudar muito a, de fato, conseguir viver a produtividade com propósito, tá bom? Então, é muito importante que você viva essa presença no seu dia a dia, que você saia desse sofrimento e se conecte com isso a cada tarefa, a cada responsabilidade. Esteja presente em tudo que você faz. Quando você coloca essa presença, deixa isso fluir para cada tarefa, tenho certeza que você vai ver as coisas acontecendo, né? As coisas se realizando. Então, essas foram as 7 chaves da produtividade com propósito. Primeiro, é você em primeiro lugar, depois olhar para as áreas do seu negócio, depois ter conexão e clareza do que você quer. Quarta chave, fazer o planejamento semanal, então ter essa visão semanal. Quinta chave, fazer a priorização diária. Sexta, confiar no seu sistema. E a sétima, viver essa presença, viver esse ser, viver o seu propósito interior também, antes de tudo. Então, perceba que a gente começa e termina com você. Então, muito importante você olhar para você, se cuidar. Espero que vocês tenham gostado, que tenha virado alguma chavezinha para vocês. Sim, sempre muito bom vocês se relembrarem disso, porque no dia a dia, né, as coisas vão surgindo e a gente vai se perdendo. Gratidão pela oportunidade, gratidão por compartilhar, né, esse conteúdo com vocês, que eu tenho certeza que se vocês aplicarem no dia a dia de vocês essas chaves, coloquem como um mantra para você não se esquecer, vocês vão ver os resultados na produtividade de vocês.